Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham pela FEB TV, nossos votos cordiais de muita paz. Aqueles eram dias tumultuosos. A humanidade mergulhara na Segunda Guerra Mundial, a mais perversa de todas as guerras. 60 milhões de pessoas assassinadas. Guerra cujas sequelas até hoje as sofremos. Em determinada parte da Áustria, a Alemanha havia criado campos de concentração e de extermínio. Em uma cidade próxima a Viena, estavam situados fornos crematórios, as câmaras de gás e as mais abjetas técnicas de indignificação da criatura humana. O notável psiquiatra austríaco de Viena, Viktor Frankl, de origem judaica, que foi levado para Auschwitz, define muito bem a aspereza da crueldade do partido nazista, especialmente das tropas SS, as encarregadas da solução final, que equivale a dizer o genocídio judeu. Logo que chegavam aqueles amargurados descendentes de Israel, eram despidos, tomavam banho de pulverização contra pragas e matavam-lhe a dignidade, porque anotavam no seu braço um número pelo qual deveriam ser considerados a partir de então. A tatuagem seria para sempre, como ficou naqueles sobreviventes. E o psiquiatra Viktor Frankl diz que eles, ao tatuarem o indivíduo, substituírem o seu nome por um número, estavam matando coisas, não pessoas. Porque a pessoa se faz caracterizar por determinados fenômenos que constituem a individualidade. Essas características são a personalidade, o conhecimento, a identificação, a consciência e, naturalmente, o ser que somos. Esta realidade imortal. Mas na hora em que a pessoa perde o nome do ponto de vista psicológico e passa a ser o número, também perde a sua identidade. Naqueles momentos terríveis, em 1942, quando Viena era varrida pelos ventos torpes da extinção da raça hebraica, um homem admirável, pai de família, intelectual, foi arrebatado, atirado no camburão com a família e jogado no trem de gado. O trem varou à noite com aquelas criaturas transformadas em objetos de uso para o campo da morte. Chamava-se ele Simon Wiesenthal. E quando chegaram ao campo, de imediato faziam-se duas filas. As mulheres, os idosos, as crianças. E os homens saudáveis. A da esquerda ia para trabalhos forçados. A da direita, diretamente para a câmara de gás, na qual 200 indivíduos eram colocados para de imediato serem asfixiados até a morte e depois cremados como lenha e atirados a covas rasas, as suas cinzas e os restos dos ossos. Naquela noite terrível, Simon Wiesenthal
viu a sua esposa, seus filhos, seus pais, sem qualquer julgamento, pelo crime hediondo de pertencerem à raça hebraica, avançarem naquela direção e entrarem naquele quadrângulo da morte, enquanto ele, que era jovem, marchar para os trabalhos forçados até a morte. Nunca mais. Essa cena se lhe apagaria da memória. Porém, a vida possui uma resistência que transcende a capacidade humana de a entender. E ele foi sobrevivendo com aqueles que se dedicavam aos trabalhos mais extravagantes e mais exaustivos. E eu tive a ocasião de visitar o campo em 1978. E chamou minha atenção, por exemplo, a área dos paraquedistas. É naturalmente o nome armadilha, porque ela está em um penhasco. E daquele penhasco deveriam saltar os judeus, que eram colocados em fila na borda, enquanto as tropas SS avançavam de espada nua na ponta do fuzil, para que eles saltassem ou tivessem o corpo atravessado pela lâmina, e eles saltavam sem paraquedas. Daí a ironia da montanha dos paraquedistas. Do outro lado, uma escada, especialmente construída. Era irregular. Os degraus, ora eram inclinados para baixo, ora para cima. Mediam 23 centímetros, 18 centímetros. E os judeus deveriam carregar uma canga com pedras até 25 quilos, subir a montanha para colocar a pedra, descer a montanha trazendo a pedra. Chamava-se Operação Dominó. Tinha direito a uma alimentação de 200 calorias, uma sopa rala, miserável, suja, que produzia diarreia até a morte. E quando algum deles caía com aquela carga, derrubava todos que estavam à frente. Era a Operação Dominó. Ante as gargalhadas psicopatas desse regime sórdido, que ainda renasce, inclusive, na cultura brasileira, nos denominados neonazistas, em grande quantidade, particularmente no sul do país, segundo informações da mídia. Então foi para aquele lugar que Simão Wiesenthal foi experienciar a tragédia da sua ascendência judaica. Certo dia, em plena primavera, porque também havia primavera no campo de concentração, somente que ninguém notava a mudança do inverno rigoroso para a primavera radiosa, a gargalhada das flores e o verde das árvores. Ficavam tudo isto marcado pela tenebrosa psicosfera do desgosto, da aflição e da morte diária. Mas Simão Wiesenthal e um grupo foram destacados para trabalhar no hospital recentemente bombardeado e ali realizarem os trabalhos de limpeza. Estava ele com um grupo e passou por um cemitério onde eram sepultados os nazistas. Paradoxo da vida. Naquele cemitério havia girassóis. Sob a sepultura dos vândalos, havia flores amarelas que se moviam pelo heliotropismo. Ali estavam borboletas retirando o néctar e levando pólen para a reprodução. E ele teve um momento de angústia, porque para os criminosos havia borboletas e girassóis, e para eles o gás tóxico ou o tiro certeiro na nuca para economizar munição. Foi então que veio uma enfermeira nazista e olhou para ele e disse: venha comigo. Ela seria chamada mais tarde com outras as feras dos campos de concentração.
porque a mulher nasceu para o amor, a maternidade, o sentimento. Mas quando se transforma em sociopata, é mais perversa, mais cruel do que os exemplos mais hediondos de perversidade. E aquela besta fera chama-o e pede-lhe que a siga. Ele atravessa vários pardieiros arrebentados, até uma ala sombria, por onde o sol primaveril entrava pelas paredes derrubadas e pelo teto bombardeado. Havia um odor pútrido de carne humana. Ali estavam as tropas nazistas, recém-chegadas do campo de batalha, homens e mulheres destroçados. A enfermeira empurra a uma cadeira, ao lado de um jovem que está coberto de ataduras menos os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos. Os odores que saem dele são insuportáveis e produzem náusea. As moscas sobrevoam-no e pousam-lhe na face, nas aberturas em que ele tem sensibilidade, mas ele não tem forças para as espantar. Então, a enfermeira diz: sente-se e ouçam. Ele senta-se. Há um longo momento de silêncio. Um silêncio devastador, entrecortado pelos gemidos, pelos gritos telúricos da dor selvagem, que é a mesma em qualquer tipo de criatura. E então uma voz rofenha, cansada, pergunta: você é judeu? Sim, sou judeu. Oh, ainda existem judeus. Eu pensei que já estivessem todos extirpados. Sou judeu e orgulho-me de haver sido filho de Israel. Não, não se exalte. Fui eu que mandou chamar o judeu, porque eu estou morrendo. Eu necessito de confessar-me a um judeu. Em verdade, você é judeu? Sim, sou judeu. Meu nome é Carl Seidel. Eu tenho 21 anos. A voz saía com dificuldade da garganta túrgida. Eu sei que vou morrer. Venho do front, onde uma bomba estourou próxima de mim. E os petardos despedaçaram-me o ventre e a face. Estou todo coberto de ataduras. Mas eu não posso morrer se não me confessar ao judeu. Eu desejo que o judeu me ouça. Você é mesmo judeu? Sou judeu. Ele levanta a mão trêmula e consegue pegar a mão de Simão Wiesenthal. Simão Wiesenthal tem vontade de retirá-la, mas algo do mundo interior permite que ele aperte a mão daquele infeliz destruidor de vidas e espanta as moscas com a outra mão. Eu matei muitos judeus, mas eu nasci numa família católica. Eu sou de uma pequena cidade da Alemanha chamada Estugarda. Minha mãe era cristã, meu pai também e eu. Nós acreditávamos em um judeu. E quando eu completei 15 anos, apesar de minha mãe ter pedido que eu me mantivesse cristão, eu me matriculei na juventude hitleriana, depois de ouvir o discurso do chefe em Nuremberg, quando ele gritava, as fibras, todas as nossas fibras tremiam. E então, quando ele pediu para que a juventude do Terceiro Reich, que deveria viver 1000 anos, não inspirasse amor, eu me fascinei. Que vocês inspirem ódio, rancor, porque nós somos superiores.
Não queremos o amor, a piedade e a compaixão de ninguém. Queremos o ódio, porque o ódio mata-os. E é isso que nós desejamos. Então eu me fascinei e aos 18 anos, enquanto minha mãe protestava, ele enviado de Satã, eu por pouco não a denunciei, porque eu amava muito. Então eu me matriculei nas tropas SS para perseguir os judeus. E nesses 3 anos nós matamos muitos judeus. Você é judeu? Sim, eu sou judeu. A sudorese no rosto de Simão Wiesenthal, as lágrimas retidas naqueles dias de sofrimento, o peito opresso e aquele criminoso confessando-se. Mas ele tinha 2 olhos azuis, como 2 pedaços de céu cravados na face, e havia lágrimas que não corriam, umedecidas ou umedecendo a gaze pútrida do pus que exalava do seu rosto. É que ficou na minha mente uma cena horrível que aconteceu na Polônia. Nós fomos, a minha tropa foi sitiar uma cidade de judeus. Eram 300. Com chibatas e com os fuzis tiramos-los todos de casa à noite, em pleno inverno, na roupa em que estavam de dormir. Colocamos todos na praça, crianças, idosos, mulheres, homens válidos, todos. Íamos matá-los. Mas de que forma? Necessitávamos de economizar balas. Então vimos um prédio de madeira de 3 andares. Empurramos-los a todos, a chicote, para dentro do prédio. Fechamos as janelas, trancamos as portas, começamos a ouvir os gritos, jogamos gasolina, ateamos fogo. E as labaredas começaram a crepitar, e eles foram correndo pelas escadas que podiam subir, até o 3º piso, que por pouco não desabava. Os gritos eram horríveis. Foi então que eu vi no 2º andar um homem que era uma tocha viva. Ele tinha na mão uma criança. Ele olhou para baixo, através do vidro, tapou os olhos da criança e saltou. Aquela tocha humana. E eu, com revólver, antecipei a morte que ele teria ao bater no chão. Aí apareceu uma mulher. Deveria ser a mãe. Os vestidos estavam em labaredas que já chegavam ao rosto. Alucinada, ela olhou e saltou também no vazio. Outro tiro e o cadáver. Mas foi então que eu olhei para o 3º andar e havia um menino de 6, 8 anos. Ele olhou para mim, não disse uma palavra, mas os seus olhos eram tristes, pediam socorro. Ele olhou-me demoradamente e então ele saltou, olhando para mim, e eu dei-lhe um tiro. Ele caiu aos meus pés de olhos abertos. E eu não consigo esquecer os olhos daquela criança me olhando. Eu estou morrendo. E eu necessitava de pedir perdão a um judeu. Quero lhe dizer uma coisa. Eu vou deixar a minha pensão, os meus bens para você. Simão Wiesenthal não disse uma palavra. Recuou na cadeira, largou-lhe a mão e ele disse: eu não posso morrer se você não me perdoar. Você e todos os judeus, se você sobreviver, diga à mamãe que eu voltei a Jesus. Diga à mamãe que depois de haver assassinado tantos judeus, eu voltei a um judeu. Você é capaz de me perdoar? Simão Wiesenthal olhou para ele com profundo asco
levantou-se e não disse uma palavra. Naquela noite, Karl Seidel morreu. A guerra prosseguiu. E quando os russos libertaram os sobreviventes do campo de concentração, Simon Wiesenthal era um punhado de ossos e uma pele marcada pelas feridas, pelas dermatoses. Ele foi para um campo de refugiados. 89 familiares foram todos assassinados. Só ele sobreviveu. Só ele. E depois que sobreviveu, ele formou uma elite israelita para perseguir os chefes dos campos de concentração. Aqueles guardas perversos que se compraziam nas piores atrocidades. E começou a procurar esses covardes que fugiram. Os grandes cabeças foram julgados em Nuremberg. Alguns suicidaram-se, como Hitler no bunker da porta de Brandenburgo, entre o que seriam depois as duas Alemanhas. Mas aqueles menores criminosos fugiram pelo mundo e ele se impôs a buscá-los no Brasil, no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, em pleno governo Perón. E foi ali que ele encontrou um dos mais perversos assassinos do Terceiro Reich, Josef Eichmann. Eichmann era o responsável pelo transporte dos judeus. Atribuem-lhe a morte de 100 mil judeus, que ele mandou matar sem sequer saber dos nomes deles. E Simon Wiesenthal conseguiu identificá-lo na grande província de Buenos Aires, com outro nome, em uma pequena empresa, o mesmo semblante perverso, introspectivo, os lábios finos característicos da sua bestialidade. Com muita habilidade, Simon Wiesenthal acercou-se-lhe, preparou uma armadilha, anunciou uma empresa, seduziu-o. E certo dia, houve o mais notável sequestro do século XX, porque o Serviço Secreto de Israel conseguiu raptá-lo dentro de Buenos Aires. Levaram-no para o aeroporto de Ezeiza, e um avião israelita parte no anonimato, levando o bandido para julgamento. Julgamento que ele não permitiu para nenhum judeu. Em Tel Aviv, ele foi ser julgado com a dignidade da cidadania, da cultura e da ética. E quando perguntava se ele era culpado ou inocente, ele dizia: inocente. Eu obedeci a ordens. Este argumento falho de todo caráter, assinalado pela crueldade. Eu obedeci a ordens, apenas isto. Eu me desincumbia e olhava para os israelitas com asco, indiferença. Foi condenado ao enforcamento. Foi feita a justiça das leis estabelecidas na terra. E Simon Wiesenthal continuou a sua saga. Conseguiu levar para o cárcere, para a prisão perpétua, para a pena de morte, muitos daqueles algozes que se haviam comprazido na destruição de um povo pelo crime de pertencer a uma outra raça. Porém, quando ele chegou à idade mais avançada, morreu aos 96 anos de idade, ele escreveu um retrato autobiográfico e deu a esse livro o nome de Sunflower, o girassol, em homenagem àquele girassol. E ele começa a história da sua vida narrando esse incidente com Karl Seidel. Mas ele termina com uma pergunta, uma interrogação que será respondida por 20 personalidades,
das mais diferentes religiões, do ateísmo, das mais diferentes posições sociais, culturais, artísticas, socioeconômicas. E a pergunta é esta: você perdoaria a Carl Seidel? Fiz bem em não ter perdoado? E a pergunta fica no ar. E vamos ver agora a história daquelas 20 personagens, 16 das quais dizem que não perdoariam. Que Carl Seidel não merecia perdão, nem aqueles assassinos, porque há crimes que não merecem ser perdoados. Porém, 3 cristãos que fizeram parte da enquete asseveraram que não há crime, por mais hediondo, que não mereça perdão. Então eu desejo deixar no ar para cada um dos senhores: se fosse Simon Wiesenthal, se você perdoaria? Cada um vai responder-se a si mesmo. Porque o perdão tem que ser radical. Essa história eu a recolhi de uma obra com esse título, de um pastor protestante de origem tchecoslovaca, nos Estados Unidos, chamado Brian Zahnd. Brian Zahnd estabelece que nós vivemos a hora do ódio, do rancor, do ressentimento, da mágoa, em que nos comprazemos em detestar, em fazer tudo por esse aspecto de baixar o nível. É o que aqui no Brasil estamos denominando de inclusão. Inclusão por baixo, não pela ética, pela dignidade, pelos valores, pelas conquistas, mas todos devem estar incluídos, embora os excluídos da sociedade, os párias, os esfaimados, as crianças sem escola, os doentes sem hospital, os trabalhadores sem emprego e aqueles que laboram dia e noite sem recreação, que faz parte dos direitos humanos, estatuídos desde 1792 pela Revolução Francesa, reativados no Natal de 1948 pela ONU e revitalizados no mundo e aplaudidos, embora ainda não respeitados no mundo. Crianças escravas, cujo líder da libertação na Índia acaba de receber o Prêmio Nobel. Com a jovem que teve a coragem no Paquistão de dizer: não mandem armas, mandem-nos cadernos e lápis para aprendermos a ler. E porque era mulher, os paquistaneses dos regimes mais austeros tentaram matá-la. Ela sobreviveu. Está em Londres. Ganhou também a outra metade do Prêmio Nobel. Nesse mundo de disparates, de vergonha, de dissolução e de bênçãos, a nossa amada terra, a mãe generosa que produz girassóis e edelweiss. Girassóis para seguirem o astro-rei e o edelweiss para mostrar a vitória da vida a 60 graus abaixo de zero. E aquela flor delicada e branco acinzentada ser transformada em patrimônio nacional da Alemanha, a mesma Alemanha que foi nazista, da Áustria, da França, da Suíça, da Itália. Este planeta de sol iridescente, de entardeceres de fogo e de amanheceres com leque dourado de plumas do sol, abençoando o dia. Planeta inferior, sim, porque aqueles que o habitamos ainda somos inferiores, mas que avança na escala dos mundos para planeta de regeneração, quando a Terra deixará de ser o local de dívidas e extravagâncias, quando as enfermidades degenerativas, graças às mutações do DNA, não mais se manifestarão Parkinson, Alzheimer, neoplasias malignas,
porque receberemos esta herança que está sendo trabalhada no mundo espiritual, em nosso perispírito, para corpos resistentes à deformidade das bactérias, dos vírus, das infecções. Mas, por enquanto, ainda a nossa bendita escola de lágrimas e de ações benevolentes. Então, Brian Zahnd diz que não existe crime que não mereça perdão, porém, um perdão radical, um perdão sem condicionais. E toda vez que falamos em perdão, logo nos assoma a figura incomparável daquele homem que na cruz olha os seus desafetos e diz: meu Pai, perdoa-os, pois que eles não sabem o que fazem. Em Jerusalém, onde estive muito recentemente, atravessei uma porta de entrada, a porta das ovelhas, também chamada Porta de Santo Estevão, que é uma porta belicosa até hoje entre israelenses e árabes. Ela chama Porta de Santo Estevão porque foi ali que Estevão, o mártir cristão primeiro, foi apedrejado por Paulo e seus sequazes, por Saulo e seus sequazes, até a morte. Ao atravessar aquela porta, eu me lembrei de que Estevão, no momento em que estava morrendo, diante dele, cínicos e perversos, porque imaginemos pedradas até a morte, na face arrebentando todos os ossos, e todo o corpo até a exaustão da morte, a crueldade, a indiferença e o poder do ódio. E então Estevão, nas últimas palavras: meu Pai, não lhes impute este crime. Pode haver perdão igual. Então, a doutrina cristã é a doutrina do perdão radical. A doutrina cristã é a oração do perdão. A doutrina cristã é o apelo do cristão, porque o que nos caracteriza é uma vida cruciforme, equivale dizer, assinalada pela presença da cruz, a cruz dos testemunhos. Por mais bela, por mais formosa e louça seja a juventude, por mais saudável a idade adulta, e por mais coroada de bênçãos a senectude, a existência corporal está crucificada no ato de viver, na insatisfação, nas heranças atávicas da nossa jornada pregressa, nas marcas que trazemos no corpo, na alma, nos conflitos da nossa emotividade. Então é uma vida cruciforme, como chama Brian Zahnd. Mas a necessidade do perdão impõe-se-nos desde aquele momento em que Simão Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes deverei perdoar o meu inimigo? 7 vezes. E as tradições debatem-se a respeito da resposta de Jesus. Alguns tradutores dizem, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Outros, não 7 vezes, mas 70. Que importa é que vale dizer sempre o perdão tem lugar. Mas quando falamos em perdão, há uma violência contra o nosso ego, a nossa herança primitiva da vingança, o medo que agora nos arma para matar o inimigo, para nos libertarmos dele, a fim de termos paz. Que paz? Da consciência culpada? Que paz de outros embates, de outras atividades? Quando falamos em perdão, estamos acostumados à questão teológica, mas hoje eu me atrevo a falar do perdão sob o ponto de vista psicológico. Na proposta teológica, perdoar faz-se acompanhar também do verbo esquecer. Na questão psicológica, perdoar é não devolver o mal. Esquecer é um problema fisiológico da memória. Nem tudo o que queremos esquecer nós conseguimos.
Nem tudo que queremos lembrar, nós conseguimos. Então a nossa proposta é: não devolva o mal que lhe façam. Esse é um ato de perdão. Esquecer não será tão fácil. É ao largo do tempo, porque toda impressão, toda ideia, todo pensamento no cérebro produz uma pequena moça, uma marca. E à medida que nós evocamos, repetindo, aprofunda-se. À medida em que nós diluímos mentalmente, ela volta à superfície e desaparece. Então, o perdão a que nós nos desejamos referir é não devolver o mal, sob qualquer aspecto. Considerar o inimigo um psicopata. Ter em mente que psicologicamente ele é um infeliz, porque somente as pessoas infelizes comprazem-se em infelicitar os outros. O que é inveja, senão uma infelicidade profunda do sentimento? O que é a mágoa, senão a inferioridade profunda do ego? Por que a mim fazer isto comigo? Por que não? Faz-se a todos, sem exceção. É muito comum, quando morre alguém querido em nossa família, nós perguntarmos: por que Deus fez isto comigo? Morrem em cada segundo na Terra 7.500 pessoas. Um dia uma delas vai ser da nossa família. Ou então tem que morrer a humanidade toda, menos a minha, a sua, a outra família. Então não morre ninguém. A pergunta deverá ser outra: por que não eu? Porque acontece com todo mundo. Porque não acontecerá comigo? Qual o privilégio de que eu disponho para passar na terra imaculadamente, sem problemas? Então a nossa proposta é a de um autoexame. Por que não eu? Não sou melhor do que ninguém. Nem na beleza, nem na resistência. Porque este corpo é tão extraordinário que ele resiste a várias atmosferas e não suporta a picada de um alfinete infectado. Não suporta a sudorese de alguém com ebola. Um pouco de suor já nos penetra e temos declarado o atestado de óbito, com raríssima exceção para a cura. Por que não eu? Então, Jesus, que nos fez 2 pedidos, como falamos nesta manhã, pede para que não desejemos a outrem o que não queremos que outrem nos deseje ou nos faça. Então, se ele nos faz o mal, a si mesmo o mal ele fez. Há uma judia que no campo de concentração dizia antes de morrer: et hiussem. Oh, meu Deus, todos examinam isto aqui como um verdadeiro inferno, mas eu ainda consigo ver uma nesga de céu e ver lá fora as flores se abrindo. E é por isso que a minha alma doída e enferma te louva, Senhor, por estar aqui e poder ver que a tua misericórdia também aqui se encontra, através dos meus olhos que contemplam tanta beleza lá fora. Então o perdão é uma necessidade para esses dias de ódio, de intolerância, em que nós estamos armados uns contra os outros, quando deveríamos estar amados uns pelos outros. Então é necessário que nós nos imponhamos o código do perdão, porém do perdão radical, sem qualquer condescendência com o erro, sem qualquer aceitação de justificativas, simplesmente perdoar. Quando atingirmos esse nível, que não é difícil, tudo é treino. Nós treinamos guardar ódio, nós treinamos amar. Amor se exercita, primeiro com um pouco de paciência, depois com generosidade, por fim com tolerância, e na etapa final com a amizade, que se transforma no cálice embriagador desse amor que transcende as misérias humanas e proporciona inefável alegria, porque feliz é quem ama. Quem deseja ser amado é criança psicológica. Quando nós podemos amar, há em nós uma vitalidade que se renova a cada instante,
pela simples presença do amor que nos põe em sintonia com Deus, a inexaurível fonte de amor, que nos coloca em perfeita igualdade com os céus, que passamos a vivenciar ainda aqui e agora, porque o reino de Deus está dentro de nós e deve ser tomado de assalto, para dentro, não para fora. A maioria de nós está preocupada em conquistar o mundo. E Jesus perguntou: do que vos vale salvar o mundo e perder a própria alma? Então esse é um momento muito grave na historiografia de nossas existências. É o momento de uma decisão, porque à medida que nós postergamos a atitude do perdão, acompanhada do sentimento de amor, nós enfermamos. Os dias passam e temos no nosso resumo das horas passadas mais aborrecimento do que alegria. Eu estive fazendo balanço da minha vida. Na minha idade é necessário fazer balanço cada hora, porque pode ser a última no corpo. Mas de qualquer idade, do natimorto ao ancião, porque da hora e do momento ninguém sabe. Nem ele sabia, Jesus, só o Pai. Então, fazendo balanço, eu me esforcei para que a soma positiva não fosse de mágoas, de ressentimentos e de alegrias. Comecei a eliminar aquilo que o ego, em determinado momento, me fez sofrer, porque era jovem, era inexperiente, era sonhador, e a realidade não faz parte dos sonhos. Os sonhos são uma fuga psicológica da realidade, para o mundo da fantasia. Então comecei a me dar conta que quanto mais a maturidade dos anos tombou sobre o meu corpo, mais momentos de alegria, de comunhão, de festa íntima, de certeza da imortalidade, acercando-me do momento da libertação, para voltar à vida plena, levando-me só o que poderei conduzir a mim mesmo, porque não levamos mais nada, nem uma lembrança do corpo. Os gregos ainda davam uma moeda que era colocada na boca do morto, para que na travessia do Estígias o barqueiro pudesse tirar, colocar no inferno, no purgatório, no céu, de acordo com a moeda. Se fosse moeda de ouro, do outro lado do Estígias, o barqueiro colocava o indivíduo no paraíso. A nossa moeda de ouro é o amor, são sentimentos de desapego. Eu recordo-me de que houve um período na vida que eu amava as figuras japonesas. Então eu estudei literatura japonesa, chinesa, as lendas, as histórias de cada ídolo, e sabia de memória. Como era pobre, quando apareceram os primeiros toca-discos de há 2000 anos. E apareceram os primeiros rádios. Primeiro eu comprei um disco, a 9ª Sinfonia de Beethoven. Comprei depois uma coleção. E a moça da Casa da Música perguntou: o senhor tem vitola? Não, mas já tem o disco, que era mais barato. Até o momento em que Nilson fez uma vitola, colocamos um rádio, e eu coloquei a 9ª de Beethoven, a coral, para entrar no paraíso da imaginação do surdo, que teve os ouvidos tapados para que a música da terra não lhe perturbasse ouvir a música celeste. Mas certo dia, uma provação muito grande chegou sobre os meus ombros. E naquele momento terrível, não tendo a quem falar, eu corri para o meu canto, o canto em que eu estava com as figuras japonesas, os meus livros, os discos, e me sentei na penumbra. Eu necessitava de solidão e de companhia, porém uma companhia que me entendesse. Fui, abri o armário e tirei um disco, 68 rotações. Coloquei aquele tijolo no toca-discos. Meu Deus, a dor foi maior. Era Madame Butterfly. Exatamente na hora que ela vai suicidar-se. Um belo dia veremos, eu digo, não pode. Porque se ela vai suicidar, me vem vontade também de morrer. Tirei. Coloquei a Sinfonia Pastoral. E assim até que em determinado momento,
quando a música me entrava pela alma e a lua pela janela, eu via as figuras, o Deus da fartura, o Deus do sorriso, eram tão frios, eram de barro, eram de louça. Eu necessitava da voz humana, do calor humano, de um abraço, de alguém dizer assim, eu creio em você. Não precisava muito. Então, naquele dia, uma parte da minha vida morreu. O apego a qualquer tipo de coisa. Eu vi como o apego é uma ilusão. E no dia seguinte, eu resolvi dar todas as estatuetas que eram minha vida. E fiz o teste de desapego. Comecei a doá-las, mas a doá-las com certo cuidado. As mais bonitas e as mais caras, as pessoas mais queridas, porque eu sabia que ia conservar. As mais baratinhas, as secundárias, a qualquer. E logo depois que eu me senti liberto, comecei a colecionar novamente outras tantas que estão desencarnando lentamente. Cada dia olho para uma, me despeço, ofereço a alguém, coloco no Museu da Mansão do Caminho, coloco ali, coloco acolá, porque é um pedaço da ilusão que vai saindo para a realidade do desapego, para a busca do reino dos céus, e o mais fascinante, para a superação daquele trauma. Porque numa madrugada, uma madrugada inesquecível de lágrimas não corridas nos olhos, de dor esmagada no silêncio sem uma palavra, de atividades que eu não interrompi um momento, consolando as pessoas com as palavras que eu gostaria de ouvir a mim ditas. Então eu me confortava consolando os outros. Mas então, olhei para uma estrela que é minha noiva espiritual. E olhava para ela que faz um périplo, não é exatamente uma estrela, é o planeta Vênus, mas o seu brilho. Eu havia lido Mark Twain, o grande filósofo e pensador norte-americano, que tinha uma namorada estrela. E como as estrelas brilham e não perturbam, eu preferi também ter uma. E dei tão pouca sorte que a minha faz um périplo rápido, mas é o tempo que eu estou acordado, entre 1 e 4 da manhã. Então, diariamente, eu sempre chego, falo com ela, até amanhã, querida, antes que ela vá dormir, aí vou eu dormir. E nessa madrugada eu estava olhando para ela, e pela primeira vez eu chorei. Um pranto convulsivo, silencioso na madrugada. Quando então eu senti que alguém me tocou o ombro, eu tive um choque. Não havia ninguém. Nilson estava em plantão. Eu me voltei e vi um espírito. Um espírito que me olhava chorando. E então eu perguntei, mas quem é você? Eu sou o suicida do trem. Você ora por mim. Então eu venho lhe fazer um pedido. Não chore. Eu digo, mas eu tenho direito de chorar? Não, não tem. Você pediu a Deus para consolar e não para chorar. As lágrimas pareceram retroceder, a garganta ficou túrgida. E o Espírito falou, faz 10 anos que eu me atirei sobre os trilhos do trem e o trem passou por mim. Era verdade. Eu havia lido no jornal de que o operário foi demitido, jogou-se na linha férrea e foi esmigalhado pelo trem. Eu fiquei tão impressionado com a fotografia que eu anotei no meu livrinho de emergências o nome dele e todo dia eu orava. Me tornei seu advogado. Meu Deus, ele estava em depressão. Por misericórdia, tenha compaixão dele. E orava todos os dias. E ele me disse, você não imagina o que é o suicídio. Particularmente o suicídio sob as rodas de um trem. O trem tem uma lâmpada sob um vidro grosso na frente. E ele diz assim, aquele olho amarelo avançava e me esmigalhava 1000 vezes. Depois que passava, voltava. E eu não morria. Até um dia que eu ouvi uma voz dizer, meu Deus, tenha piedade dele. Eu tive um choque. E na sessão do tempo, essa voz foi ficando mais clara, até que um dia uma religiosa espiritual, uma freira, me tirou do trilho do trem e me botou do lado. E quando eu perguntei, quem é a senhora? É a mãe de Jesus?
Não, meu filho, eu sou apenas Joana. E a partir de hoje você está sob os cuidados da mãe de Jesus, através de mim. Ela levou-me para o hospital. Eu desejei ver minha família, o lar destroçado. E aquela voz, meu Deus, tenha compaixão dele. Até que eu perguntei a ela, quem é que me chama tanto? E ela me trouxe e eu vi você orando por mim. Então hoje eu venho lhe pedir, não chore mais. Lembre-se de nós, os desgraçados. Você tem uma doutrina de consolo e nós somente temos o arrependimento, como um punhal cravado no coração. Promete que não chorará mais? Eu disse para ele, prometo. E desde então, ele já veio à reencarnação e as minhas lágrimas secaram. O perdão radical a quem me havia proporcionado aqueles momentos de dor, que foram superados. Então esta é a jornada cristã, do que vale o intelectualismo vazio, rico de respostas a respeito do cosmo, com a alma esvaziada de sentimento. O perdão radical é que leva à paz. Só há paz quando não temos ressentimento. E quando temos ressentimento, enfermamos. Quando temos ódio, temos problemas do aparelho digestivo. Quando temos ciúmes, temos disfunções hepáticas. Quando guardamos rancores, os homens fazemos câncer de próstata. As mulheres, câncer de colo de útero. Não é minha opinião. É do notável pai da oncologia norte-americana, Dr. Bernie Siegel, de uma das maiores universidades do mundo. Então é necessário que limpemos a nossa mente de todo esse lixo que nós vimos acumulando e que nos dulcifiquemos. A função do Espiritismo é essa. Não é curar a unha encravada, diminuir a queda do cabelo, arranjar um namorado, propor um emprego. Isso é fantasia. É a nossa imaginação dando ao Espiritismo um caráter de sobrenatural, que Allan Kardec combateu. É uma doutrina da lógica, da razão. É uma doutrina da transformação moral do homem para melhor. Hoje do que ontem, amanhã do que hoje, lutando sempre contra as más inclinações. Ou nos conscientizamos disto, ou ficamos na vã tentativa de um mundo de fantasias. E quando a desencarnação vier, a decepção é tremenda. Porque contaremos com o que nós somos, não com o que nós temos. Não com aquilo que deixamos. Por isso é melhor dar do que deixar. É melhor transformar-se do que teorizar. Daí com essa visão, nós poderemos ser esse indivíduo que encontrou a paz e que mimetiza de paz, que contamina de paz, como dizia Gandhi. A paz não tem caminho, a paz é o caminho. É necessário que recordemos da figura notável do afrodescendente norte-americano, Martin Luther King Jr. Os homens aprenderam a voar como as aves, aprenderam a nadar como os peixes, mas ainda não aprenderam a conjugar o verbo amar. E é necessário que nós conjuguemos o verbo amar por egoísmo, para sermos felizes. E nesse momento em que nós formos felizes, teremos paz. A perturbação está lá fora, está em nosso entorno, mas nós estamos em paz. E é por isso que criamos o movimento Você é a Paz, como a que se referiu Thelma Sarraf, em setembro de 1998. Porque de alguma forma eu já sentia no meu íntimo a paz. Paz com conflitos, porém paz. Paz que me deu resistência para chegar a uma existência larga, provecta, que espero continue com a misericórdia de Deus por um bom período. Mas então essa paz que nos pode tornar irmão do nosso inimigo. E repetir a lição dizendo a Simon Wiesenthal que nós perdoaríamos
a Cal Seidel, porque o fato de vê-lo tão atormentado, constataríamos como o mal faz mal a quem pratica o mal, e como o bem é bom para quem nele permanece, entre Simon, atormentado, escravizado, sem culpa nem remorso, e Cal, como senhor, como assassino e consciência culpada. Qual o melhor lugar? Obviamente, o da vítima. Por isso que Jesus nos ensinou, através de uma bela mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por que ela é a bênção que Deus nos envia? A dor, porque nos sublima, nos ajuda a resgatar os males que praticamos contra as leis cósmicas através das criaturas humanas. E então nós teremos pela frente a imortalidade. Uma existência inteira é um nada. Narrei há 2 dias em nossa casa que quando eu tinha 10 anos, eu olhava um homem de 25 e achava que ele era velho. E dizia, meu Deus, como ele era velho. De repente eu completei 25 anos. Olhava para o de 40 e dizia, meu Deus, quarentão. E um dia eu me barbeava e descobri que tinha 40 anos, eu tive um choque emocional. Meu Deus, estou quarentão. Mas olhei no espelho, era um quarentão mais ou menos. Olhei para o de 50 e digo, não, 50 eu não chego lá. E imagina, 50, meio século de vida. Que horror, como é que pode viver tanto? De repente eu completei 50, tive um choque moral. Então eu pulei para 70, 50 até que eu estou mais ou menos. 70, arrastando os pés, com a bengalinha, o cabelo dando adeus. Eu digo, 70 não chegarei de forma nenhuma. Meus amigos, na outra semana eu estava com 70. Porque quando entramos no 10 anos passam como 15 minutos. E quando eu completei 70, eu tive um choque moral, repito, e disse, meu Deus, eu estou com 70 anos. Aí eu chorei de dó de mim, coitado, 70 anos. Mas eu me lembrei que quem não quer ficar velho, que morra cedo. Aí eu preferi ficar velho. Olhei para o de 80 e disse, não, 80 não. Meu Deus, coitado. Quando aquelas moças lindas no check-in, ou na hora de entrar no gate, tem lugar preferencial. As grávidas, as mulheres com crianças de 2 anos, os cartões vermelhos, e o pessoal da melhor idade. Aí eu fico olhando o pessoal da melhor idade. Ai, que saudade eu tenho da idade infame dos 40 anos. Porque o desfile da melhor idade eu nem olho direito. E não entro, de maneira nenhuma. E um dia uma delas se atreveu, o senhor não quer entrar? Eu digo, absolutamente, eu tenho cartão vermelho. E aí fui bem saltitante. Aí eu olhei para o de 80 e disse, não vou chegar lá. Não demorou muito, 80. Agora eu olho para o de 90 e digo, olha, boy, eu vou chegar aí. Porque é rápido. E de vez em quando... De vez em quando eu confiro a carteira de identidade. Será que não está errado? Porque 87 anos. E esta jovialidade, esta alegria de viver, esta quase sassaricando. Não. É porque a vida é bênção de Deus. E a dor é o anjo lapidador das nossas imperfeições. Por isso que não trepidei quando recebi o convite para lançar aqui o movimento Você e a Paz. Só haverá paz no mundo, como disse a canção, quando houver a paz na criatura. Nenhum governo tem o poder de decretar paz. Se o indivíduo não estiver realmente consciente de que não deve revidar mal por mal, o mundo estará sempre em combustão. Me perguntarão, eu posso perdoar? E se eu não esquecer? Não esqueça, não. Toda vez que olhar para a pessoa, lembre, sem raiva. E diga assim, coitado, olha como ele está acabado. E olha como eu estou bem. Acabo de colocar silicone. Coloquei também alguma coisinha no rosto, etc. E olha para ele acabado. Pobrezinho, ainda vou fazer até uma prece de gratidão. E faz um Pai Nosso que é grátis. E dá para ele. Então o movimento Você e a Paz é enriquecedor. Porque ele começa em nossa casa. E seremos melhores parceiros.
melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores amigos, melhores chefes, porque nós estamos em paz e não perturbamos a ninguém. Será isso possível? Sim. Porque Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Paz que somente eu a posso dar. Qual é a paz de Jesus? A paz do mundo é o decreto. Assina-se o decreto e vem uma guerra. Os partidos entram em luta. Um amigo meu materialista disse com muita propriedade: você já notou porque os partidos políticos fazem conchavos, desmancham, brigam, se voltam? Porque eles são partidos, não são inteiros. A paz é inteira, não tem partidos. Então nós estaremos sempre inteiros, cantando esse hino maravilhoso da fraternidade. Lançamos então a paz nesta querida cidade, e cada um será um agente multiplicador. Em casa, na rua, no escritório, diante de alguém, quando entrar no elevador e encontrar aquelas pessoas antipáticas de cara fechada, olhando para o chão porque são complexados, assim, olá. Ou quando estiver no elevador e alguém entrar e olhar parecendo que você é um toro de bananeira e virar as costas, e diz: olá, dia ótimo, hein? Que calorzinho abençoado está fazendo. Que dia, desarme. Eu faço essa técnica. A pessoa às vezes me olha, assusta, eu faço: olá. E já tive a ocasião de estar sorrindo numa fila em Salvador. Eu viajo tanto, meus amigos, que eu já tenho cheiro de aeroporto. Então eu estava numa fila e na terceira estava lá um meio psicopata, e como eu sou feliz, eu estava alegre, rindo, 5 horas da manhã, em jejum. Mas eu estava rindo, e o indivíduo de lá gritou: por que é que está rindo? Meu riso incomodou na terceira fila. E eu disse: meu Deus, até de madrugada a gente acha psicopata. Continuei rindo. Ele aí gritou: está rindo para mim ou está rindo de mim? Todo mundo parou. E como eu sou um pouquinho conhecido, elas ficaram assim. Eu fiz de conta que não notei, olhei, parei e disse: não, eu não estou rindo de você, nem para você. E por que não? Porque eu sou cego. A gargalhada foi geral. Ele então saiu e veio conferir. Chegou em mim, passou a mão e eu ceguíssimo. Porque é melhor ser cego do que tomar uma bofetada de manhã em jejum. Ele disse: mas seus olhos são transparentes. Ele disse: mas quer ver olho, não vê nervo óptico. O meu problema é no nervo óptico. Mas eu conheço essa voz. Você não é o Divaldo Franco? Eu disse: sou. Você não é cego, coisa nenhuma? Eu digo: sou. Eu sou cego à agressão humana. Eu sou surdo à estupidez humana. E eu sou silencioso a essa agressividade humana. Mas, seu Divaldo, é que eu tenho problemas. Eu digo: graças a Deus. Ter problema é porque está vivo. Só quem não tem problema é esquizofrênico. Ele não tem, ele é problema para os outros. Mas, seu Divaldo, o senhor está indo para São Paulo? Eu aí corrigi a preposição. Não, eu estou indo a São Paulo. Professor primário é uma tragédia. Estou indo a São Paulo. Ele: eu também. Qual é o voo tal? Eu também. Eu digo: só falta ele ir no meu colo. Era só o que faltava. Entramos no avião. Eu sempre sento no corredor. Eu estava na fileira 6C. Quando eu voltei, 6D. Olha a gracinha. Bateu na minha pedra. Ah, seu Divaldo, nós vamos conversar muito, não é? Eu disse: não, senhor. É falta de educação conversar no avião. Porque nós alugamos uma poltrona. Há pessoas que alugam o avião inteiro, fala, grita da gargalhada, puxa a poltrona, puxa o cabelo da gente, faz de tudo. Ele é o dono do avião. E a gente não pode olhar, porque senão é uma briga. Eu não. Eu, quando me levanto, é na vertical. Não puxa outra cadeira. O povo puxa, arranca o cabelo da gente. Não olhe para trás, porque senão recebe uma bofetada. E aí começa a guerra. E então diz: mas, senhor Divaldo, eu queria lhe falar aqui, porque o avião está subindo, né? Está perto dos guias. Eu queria lhe contar o meu problema para ver se algum guia lhe ajuda. Eu digo: meus guias estão todos lá embaixo, meu filho. Mas como estava excitado, eu tentei uma técnica. Eu pus a mão na perna dele e disse assim: durma. Você está excitado? Durma. Eu não vou dizer aqui, senão o auditório todo vai dormir.
Quando eu olhei, o homem ressonava. Ele disse, deste eu estou livre, graças a Deus. Quando o avião bateu em São Paulo no chão e aterrissou, ele aconteceu, Divaldo, eu digo, já chegamos. A São Paulo, eu digo, a São Paulo. O senhor vinha para São Paulo? Vinha, então já chegou. Seu Divaldo, eu digo, que Deus lhe dê um belo dia, até breve, um abraço do ceguinho Divaldo Franco. E me vi livre dele. Não revidar mal por mal, ter um semblante desanuviado, porque todo indivíduo introvertido adoece mais do que o indivíduo extrovertido. Porque o extrovertido produz na saliva da língua para a digestão a imunoglobulina, uma substância que nos imuniza, especialmente o aparelho respiratório, para as infecções. Então, ter paz é ter vida, e vida em abundância. Lecemos desta forma o movimento. Você e a paz. Queremos fazer que um dia, não importa quando, sejamos aqueles discípulos que evoquemos Jesus para dizer, Senhor, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, se eu não pudesse ser um sendal de astros, permite que eu seja um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu desejaria ser um jardim de flores, de todas as cores para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não pudesse ser um jardim, que me transforme numa rosa solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu desejaria ser um trigal de grãos maduros para matar a fome da humanidade. Mas na minha improbidade, eu te peço para ser um grão que, caindo no chão, se multiplique 1 milhão e se transforme na bênção e na dádiva do pão. Eu desejaria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas, como não vou conseguir, eu te quero pedir para ser uma pedra pavimentando o chão, por onde os heróis avancem na busca da imensidão. Eu desejaria ser um pomar de árvores frutíferas, mas se não conseguir, deixa-me ser uma árvore. E se eu não puder, pelo menos, ficar à sua sombra, para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe pergunte de mansinho, olá, amigo, aonde vais? E se ele inquirir, quem és tu? Eu lhe possa repetir, sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo, eu sou teu amigo. E lado a lado eu possa cantar, Senhor, eu gostaria de ser esteta, artista, poeta, orador, para cantar a tua beleza e o teu amor. Mas se nada eu tiver, deixa-me dizer-te obrigado porque nasci, obrigado porque creio em ti, pela paz, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, senhores.